Antes de qualquer número, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já imaginou como seria acordar sozinho em um apartamento no Canadá? Olhar pela janela e perceber que aquele sonho finalmente virou realidade? Neve caindo lá fora, ruas organizadas, segurança, qualidade de vida. Mas aí vem a pergunta que quase ninguém responde com sinceridade. Quanto custa sustentar esse sonho todos os meses? Logo no início do vídeo já fica o convite. Se você quer entender a realidade sem romantização, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo realista. Morar sozinho no Canadá não é apenas sobre pagar contas, é sobre assumir uma vida inteira de responsabilidades em um país caro, organizado, exigente e, ao mesmo tempo, cheio de oportunidades. Muita gente chega achando que o salário alto resolve tudo, mas se frustra quando vê quanto dinheiro sai da conta antes mesmo do fim do mês. O Canadá é um país enorme e o custo de vida muda drasticamente de cidade para cidade. Toronto, Vancouver e Montreal vivem realidades muito diferentes. Mesmo assim, existe um padrão. Morar sozinho é possível, mas exige planejamento financeiro sério. Aqui, nada é improvisado. Outro ponto importante é que muitos brasileiros chegam ao Canadá sozinhos, sem rede de apoio. Isso torna o impacto financeiro e emocional ainda maior. Aluguel, comida, transporte, contas básicas e imprevistos passam a depender exclusivamente de você. E qualquer erro pesa no bolso. Neste vídeo você vai entender exatamente quanto custa viver sozinho no Canadá. Mês a mês, com números reais e exemplos práticos. Fica até o final porque lá na frente vamos falar dos imprevistos que quase ninguém considera e que fazem muita gente voltar para casa. Se existe uma despesa que define se morar sozinho no Canadá será possível ou não, essa despesa é o aluguel. Em muitas cidades ele consome mais de 40% da renda mensal de quem vive sozinho. Em Toronto e Vancouver alugar um apartamento de um quarto pode facilmente custar entre 1.800 e 2.500 dólares canadenses por mês. E estamos falando de imóveis simples, muitas vezes antigos, longe do centro. Quanto mais perto das regiões centrais, mais os valores disparam. Montreal costuma ser um pouco mais acessível, com aluguéis entre 1.200 e 1.600 dólares, mas mesmo assim os preços vêm subindo rapidamente. A alta demanda, a imigração constante e a falta de imóveis disponíveis pressionam o mercado. Além do valor mensal, existe o depósito inicial, que geralmente equivale a um mês de aluguel. Em algumas províncias, o proprietário também pode exigir comprovação de renda, histórico de crédito canadense e referências para recém-chegados. Isso pode ser um grande obstáculo. Outro ponto ignorado por muitos é que nem sempre o aluguel inclui contas básicas. Aquecimento, energia, água e internet podem vir separados. No inverno, o aquecimento se torna um custo significativo, especialmente em regiões mais frias. Morar sozinho significa não dividir esses custos com ninguém. Cada aumento no aluguel, cada reajuste anual cai diretamente no seu orçamento. Por isso, muita gente começa dividindo casa e só depois tenta viver sozinho. Se você está gostando da clareza desse conteúdo, comenta agora. Você moraria sozinho no Canadá ou prefere dividir moradia? Depois do aluguel, a alimentação é o segundo maior gasto de quem mora sozinho no Canadá. Comer fora com frequência pode destruir qualquer planejamento financeiro em poucas semanas, fazendo compras em supermercados e cozinhando em casa. Uma pessoa sozinha gasta em média entre 300 e 500 dólares canadenses por mês. Esse valor varia conforme a cidade, o estilo de vida e o tipo de alimentação. Produtos básicos como leite, ovos, frutas, carne e pão são relativamente acessíveis, mas itens importados, marcas específicas e alimentos mais saudáveis costumam ser caros. Quem segue dietas específicas sente isso ainda mais. Já comer fora regularmente pesa bastante. Uma refeição simples em um restaurante custa entre 15 e 25 dólares. Pedir delivery pode sair ainda mais caro por causa de taxas e gorjetas. Outro ponto importante é o desperdício. Quem mora sozinho precisa aprender a planejar compras, porque jogar comida fora é literalmente jogar dinheiro fora. Muitos recém-chegados erram aqui nos primeiros meses. A alimentação no Canadá exige organização. Quem aprende a cozinhar economiza centenas de dólares por mês. Quem não aprende
paga o preço, literalmente. Além do aluguel e da comida, existem as contas fixas que todo morador sozinho precisa pagar, e elas somam mais do que parece. Internet residencial custa entre 70 e 100 dólares por mês. Planos de celular, dependendo do pacote, ficam entre 50 e 90 dólares. O Canadá é conhecido por ter planos de telefonia caros. Energia elétrica e aquecimento variam muito conforme a estação. No inverno, essas contas aumentam bastante. É comum gastar entre 80 e 150 dólares mensais só com esses serviços. Transporte também entra nessa conta. Um passe mensal de transporte público custa entre 100 e 160 dólares, dependendo da cidade. Ter carro eleva drasticamente os custos, com seguro, combustível e manutenção. Somando tudo, as contas fixas facilmente ultrapassam 300 ou 400 dólares mensais. Quem mora sozinho sente cada reajuste. Um erro comum é olhar apenas para os gastos visíveis. No Canadá, impostos fazem parte da vida. Compras têm taxas, salários têm descontos e nada disso pode ser ignorado. Embora o sistema de saúde seja público, muitos serviços não são totalmente cobertos. Seguro complementar, remédios e consultas específicas podem gerar gastos extras. Além disso, roupas adequadas para o inverno são caras. Um bom casaco, botas e acessórios facilmente ultrapassam 500 dólares no primeiro ano. Pequenos gastos acumulados, produtos de limpeza, higiene pessoal, manutenção da casa menos somam mais do que se imagina. Morar sozinho significa assumir tudo isso sem dividir com ninguém. No fim das contas, morar sozinho no Canadá custa, em média, entre 2.500 e 3.500 dólares canadenses por mês, dependendo da cidade e do estilo de vida. É possível sim? É fácil? Não. Quem se planeja, economiza e entende a realidade antes de chegar, consegue viver bem. Quem chega achando que o salário resolve tudo, se frustra. Morar sozinho no Canadá é liberdade, amadurecimento e crescimento pessoal. Mas também é responsabilidade, disciplina e escolhas conscientes. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que sonha em morar fora. E agora me conta nos comentários, você encararia morar sozinho no Canadá ou acha que ainda não é o momento?